Glória a Deus, glória a Deus. Nós comemorando esse tempo, nós perceberam que nós cantamos músicas diferentes, algumas conhecem, outros não conhecem, mas o final disso é poder adorar a Deus. Obrigado. Poder te conduzir na adoração, aquilo que você conhece, aquilo que não conhece, né? Nós te ajudamos nesse sentido, né? Mas, sabe, nesse dia tão especial, de tantas comemorações, tantos lugares, nas igrejas, no mundo, sabe? Eu quero dar uma rápida introdução para você entender o significado de Páscoa, né? O significado de Páscoa, não? O significado de Páscoa é um convite para a mesa de Cristo, a mesa do Cordeiro, sim? Ou seja, a mesa é lugar de segurança. Se a primeira Páscoa acontece em Êxodo, se com o povo de Israel, Deus fala com o povo que viria um tempo difícil e Ele manda preparar uma mesa, sim? Deus faz assim com a gente. Quando vem tempos desafiadores, Deus nos convida para a mesa, para preparar nosso coração, para nos preparar para algum acontecimento, né? E isso tem a ver com aquilo que Deus quer falar dia após dia na tua vida, durante o ano, durante o mês, durante a semana. Eu não sei como tem sido, né? Mas Páscoa tem muito significado. A gente vai ler agora umas passagens bíblicas. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Êxodo 12. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Sim? Êxodo 12, a partir do 1. Eu vou começar a ler. Você pode seguir com teus olhos aí. E diz assim: o Senhor disse. Todo mundo achou? Tem aqui atrás também. É isso aí, a galera sempre fica atenta. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho. Você está vendo aí? Você convida seu vizinho, se esse cordeirinho ainda é muito grande. Mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo. Opa! Temos aí um comercial aí de fundo. Não vamos nos perder aqui não. Da congregação de Israel, e matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas obreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. Que diz? Não deixe quê? Nada. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. É ali que começa. Aí que nós vemos a primeira comemoração da Páscoa. Olha que interessante, porque quando ele fala assim, para não deixar nada, comer tudo. Ou seja, o que Deus demanda das nossas vidas é tudo. Repete comigo: tudo. Tudo. Fala para a pessoa que está do teu lado: tudo. Olha que interessante, porque ele faz esse ênfase, né? De aquilo que você não vai comer, beleza, queima. Por
quê? O que Deus demanda da tua vida, você que está hoje nos visitando, você que já é da igreja, Deus está demandando tudo da tua vida. Tua emoção, teus pensamentos, tua família, tua economia, que tudo você possa render aos pés da cruz. Nós temos essa dificuldade de entender isso muitas vezes, porque nossa maior luta, sabe onde está? Na nossa mente. E quantos anos a gente se arrasta, e vou levar desse jeito, e vou fazer assim mesmo. Quantos anos você já comemorou as Páscoas? Vamos falar todo mundo ao mesmo tempo a idade, para ninguém perceber. Fala a tua idade. 1, 2, 3. Aí, eu escutei uns 105 aí. Né? Tua vida toda, você em algum momento você comemorou as Páscoas. E sempre é a mesma mensagem. Me entrega tudo. Tudo. Ou seja, se você não fizer de Cristo tudo, você então não tem? É tudo, é tudo. Você percebe que essa comemoração tem um significado tão profundo, tão direto ao fundo dos nossos corações, ao fundo dos nossos corações, as nossas atitudes, o nosso caráter, Deus moldando, sabe? Deus pede para o povo, fala assim, tudo se preparem, aí no finalzinho vai dizendo assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, se prepare, não perca mais tempo. E se você parar para pensar um pouquinho, os tempos estão assim de rápido. É muito interessante que quem já tem filhos grandes, ou já tem 3, 4 filhos, né? Falam assim: Arnaldo, Vanessa, aproveitem, porque o tempo passa. Você vai ver que hoje é pequenininho e daqui a pouco ele vai ter 15 anos falando: oi papai, me dá 10 conto aí que eu vou no shopping, né? Não, esse não, 10 reais não é nada, então vai lá, 500 reais. Aí reclama, né? Por isso vale 10 reais. Porque se eu falasse 500, 1.000 reais, eu falei: não, pastor, também nem tanto, né? Né? Mas já nessa idade, não, já está ficando grande, passa voando o tempo. E nós com minha esposa, nós conversamos muito. Para a gente já vai fazer 8 meses, ele já está com 2 dentinhos, já algumas coisas come, outras não, outras reclamam, outra força, não? Me belisca, enfia a unha dele. Falei: filho, você tinha 1 mês e você não fazia isso. Mas por quê? Porque o tempo passa voando. O tempo passa muito rápido. E o que Deus nos mostra através da cruz, Ele vem aqui, isso pode ser um enfeite, meu querido. As músicas são comemorativas, não? Nossas músicas, elas são vertical para Deus, mas isso aqui tem um significado tão profundo, tão histórico na tua vida, na tua criação, de você existir nessa terra, você estar neste lugar sentado aí. Não existe por acaso, não existe, e aconteceu, apareci aqui. Não existe para Deus isso. Para Deus existe propósito. E propósito. Então comemorar hoje, eu oro no meu coração e no meu pensamento agora nesse instante, para que Deus fale muito contigo hoje. Se não for hoje, que seja na semana, que seja durante o semestre todo, mas que você possa ter essa convicção nas tuas decisões de que você precisa acertar teu alvo. E teu alvo tem que ser isso aqui, a cruz de Cristo. O Cristo que ressuscitou entre os mortos. O Cristo que um dia se entregou pela tua vida e pela minha vida. Ele se fez pecador para que você possa estar hoje neste lugar. Independentemente de tua idade. Independentemente de tua idade. Desde os mais pequenininhos até o mais idoso. Deus está nos chamando, amém? E eu quero dar introdução agora para a ressurreição de Jesus, o poder da vida eterna. A ressurreição de Jesus, é um evento fundamental da fé cristã. Ela demonstra o poder de Deus sobre a morte e o pecado. Sabe, em Mateus 28, de 1 a 10, que fala sobre a ressurreição de Jesus,
o significado que a ressurreição... Eita, estou falando até língua. A ressurreição de Jesus é a prova da sua divindade e do seu poder sobre a morte. É a base da fé cristã e da esperança de vida eterna. Mateus relata de novo que é um relato tão emocionante da ressurreição de Jesus, que é o evento central da fé cristã. A ressurreição de Jesus é a prova da sua vitória sobre a morte e do seu amor por nós. Repito, Ele se fez pecador para que você seja livre. Você deve estar falando para mim, pastor, alguns de vocês, pastor, não entendo muito isso. Eu quero te convidar que, se você ainda não entrou no teu coração, na tua cabeça, nos procure. Tem o pastor Tiago, a pastora Mari, a pastora Vanessa, estamos eu, para te ajudar a fazer entender esse contexto que você não entende. Ou pedir para Deus, Deus me ajuda, revela na minha mente e no meu coração o que significa isso, o que tem a ver isso com a minha vida. Porque eu vou te dar um claro exemplo que eu sempre falo assim. Você não tem um vizinho que você ama mais que os outros, porque ele coloca o som alto, né? Você não tem. Eu tenho um vizinho aí, né? Você tem. A irmã é sincera, isso aí, irmã. Vamos orar pelo seu vizinho, viu? Para que abaixe o volume, né? Eu costumo brincar no caça, né? Eu falo assim no caça, falo assim: oh Deus, vou te adiantar um aqui, pai. Ele está respirando oxigênio demais, né? Mas não é não, vamos orar para que ele abaixe o volume. Pensa comigo, você morreria pelo seu vizinho? Você não morreria por esse vizinho que te perturba. Ou aquele, é claro que você não morreria. Então agora pensa nos teus detalhes de vida, do teu passado. Vamos lá. Vou ser mais claro, pensa nos teus pecados. Mas não fala, calma. Depois você procura no particular e fala. E a gente ora juntos. Pensa nos teus pecados. Você fala assim: eita, pastor, o HD encheu de tantos pecados que eu tenho. Eu até comprei uns 3 HDs de tantos pecados que eu tenho. Né? Porque não dá a memória. Alugo até na nuvem lá. De tantos pecados, mas Jesus morreu por todos os teus pecados. Alguém pagou preço muito alto pela tua vida. Ele se fez pecador para a gente estar aqui neste lugar desfrutando da vida, desfrutando da pessoa que está do teu lado, teu amigo, tua esposa, teu filho, esse ambiente, ser gostoso, a música, ouvir, olhar, comer, estar junto, andar pela vida, aprender nessa vida. E Deus não é um Deus de trocadilho. Ele quer te mostrar o que é certo e o que é errado. Eu falo assim: Deus, eu quero ir pelo certo. Eu quero entender isso. Estar pronto, preparado. Eu quero te entregar tudo como a gente leu ali. Amém. O poder da vida eterna, a ressurreição de Jesus, é uma garantia da nossa própria ressurreição e vida eterna. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça, a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é um dom de Deus que nos permite viver para sempre com Ele. A importância da ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma demonstração da sua divindade e autoridade. Olha o que diz em Romanos 1,4. O que foi declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Jesus é fundamental para a fé cristã. Nos permite ter que esperança e confiança em Deus. E confiança em Deus. Coloca a sua mão na sua testa aqui. Fala: Deus, me ajuda, porque tenho dificuldade em confiar no Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda. É confiança em Deus. A ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa fé, meu irmão, que permite ter esperança e confiança em Deus. Ou seja, a ressurreição de Jesus é um evento poderoso que demonstra o poder de Deus sobre a morte e o pecado. Olha o que diz lá em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá. Olha só. A Páscoa nos lembra da morte e ressurreição de Jesus, que nos oferece salvação e vida eterna. Do amor e sacrifício de Jesus por nós, que nos mostra a profundidade do amor de Deus. Da vitória de Deus sobre a morte e o pecado, que nos dá esperança, confiança em Deus. E tem algumas coisas que a Páscoa nos inspira, que é viver com propósito e significado, sabendo que temos uma vida eterna com Deus. 2, a seguir os ensinamentos de Jesus e a viver de acordo com a sua vontade. 3, a compartilhar a mensagem de salvação e redenção com outros, para que também possam experimentar a vida eterna. A Páscoa é um tempo de celebração, reflexão e renovação espiritual. Ela nos lembra da importância da salvação e redenção oferecida por Jesus, e nos inspira a viver com propósito e significado. A vitória de Jesus sobre a morte e o pecado nos dá esperança e confiança em Deus. Ela nos permite viver com propósito e significado, sabendo que temos uma vida eterna em Deus. A ressurreição de Jesus é um lembrete da importância da fé e da obediência a Deus. Uau! A ressurreição de Jesus é um lembrete da importância da fé e da obediência a Deus. É obediência, reverência, entrega. Se tua vida ela não tem sido fácil, eu te aconselho, por experiência própria, venha aos pés da cruz. Você encontrará resposta, você encontrará solução para teus problemas, você encontrará a verdadeira luz, o verdadeiro caminho para a salvação. Olha o que diz lá para encerrar Apocalipse 1, 17, 18, a vitória de Jesus. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, uau! Você sabe que se você chegou até agora, não foi porque só você tem vida, você tem grana, ou tem tua conta, ou tem um seguro de vida, ou você acha que está super bem com tudo e por isso que você está vivendo aqui nessa terra. Se você chegou até agora é porque Deus está te preservando, porque teu nome está escrito ali, no livro da vida. Meu Deus, comemorar isso não tem a ver com comidas, não tem a ver com comidas ou com grandes eventos, tem a ver com o verdadeiro Jesus, a verdade que me faz enxergar a luz, que me faz enxergar para onde estou indo, e se meu caminho está torto, eu vou endireitar, porque tem alguém olhando para mim. É isso que significa, é isso meus queridos, é isso. Então, sabe, quando você volte para a sua casa, quando você voltar para sua casa e nessa semana você continue lembrando dessa comemoração, continue lembrando disso aqui, porque não tem a ver simplesmente uma comemoração, tem a ver com tua própria vida, tem a ver com Jesus que pagou um preço ali na cruz do Calvário, tem a ver com isso. Amém? Eu quero convidar minha esposa para ela vir aqui e fazer uma oração, e que você possa estar sabe, com teu coração atento àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer, àquilo que Deus está ministrando nesse tempo. Não é por acaso, como eu falei para você, que você está neste lugar. Insisto, peça para Deus, não perca mais tempo. É isso que significa. Não, mas tenho minha... Se você tem suas coisas, mas Deus está te esperando. Deus está te esperando. E Deus sempre nos proporciona oportunidade. Amém? Amém, amada igreja? Amém? Fique em pé. Bom dia. A Páscoa é o maior evento para o cristão. Ela é carregada de símbolo. E hoje a gente está aqui reunidos no nome do Cristo, o Cristo que ressuscitou. E nós podemos viver uma liberdade que jamais ninguém poderia viver sem a ressurreição e o Cristo que se entregou por nós. A
A Páscoa começa em Êxodo. Primeira Páscoa, nós lemos aqui. E de lá ao Novo Testamento, a última Páscoa acontece com Cristo, ressignificando essa data tão maravilhosa. Aquilo que antes era a saída dos hebreus no Egito, hoje é a nossa saída de uma vida de pecado. Aquilo que antes era um cordeiro morto pelos primogênitos, hoje é o primogênito de muitos irmãos que se entregou para que nós tivéssemos uma nova vida. Aquele sangue nos umbrais da porta, de um cordeiro que se reunia sua família, sua casa, hoje é o sangue do Senhor Jesus Cristo aspergido em favor de cada um de nós. E com esse sangue, Jesus, esse sangue que é suficiente para quebrar as cadeias, para quebrar as algemas, para tirar, Senhor, todo ser humano do cativeiro do pecado. Esse sangue que é suficiente ainda fala, é o mais alto grau de sacrifício e não existe outro sacrifício que valha mais. Nós estamos reunidos em Teu nome depois de tantos 1000 anos, porque o Evangelho é vivo e o Seu sangue vai passando de geração após geração e redimiu toda a humanidade de uma vez por todas. Somos redimidos, salvos pela graça, atraídos na cruz do Calvário, porque quando o Senhor se levantou ali, o Senhor atraiu todos a Ti, num ápice de entrega total. O Senhor é Deus. E naquele domingo, naquele domingo, as cordas da morte não te prenderam. Naquele domingo, o silêncio foi rasgado. Naquele domingo, a Tua presença agora habita entre nós. Naquele domingo, inaugura uma nova vida. Naquele domingo, a ressurreição faz parte da nossa história. Naquele domingo, Senhor, nós fomos beneficiados pela luz e o sol que brilha e não escurece nunca mais. E todos nós, Senhor, reunidos, aqueles que creem, que olham para a cruz hoje vazia e creem que o Seu sangue é suficiente, Jesus, todos nós vitoriosos também ressuscitaremos e encontraremos com o Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. Aquela que faz com que a morte não nos segure mais, com que não nos prenda mais, aquela que faz com que jamais, jamais, jamais voltaremos à condição de escravos do pecado, do mundo e do mal. Nós, Senhor, só estamos aqui pelo Teu nome. Ensina-nos, Deus, no nosso espírito, muito mais do que aonde as palavras chegam. Ensina no nosso espírito a revelação, Senhor, de que a cruz vazia e o céu, Senhor, hoje completo. A cruz vazia, Senhor, e a nossa alma em Ti. A cruz vazia, Senhor, e o Seu sangue vivo batendo dentro de nós, no nosso peito, no nosso espírito, Senhor. Nós estamos selados de uma vez por todas. Ensina-nos a revelação de que somos agora o povo separado, não mais só uma nação, mas um mundo inteiro que olha para o Senhor, Deus, e contempla a grande revelação que contém, Deus, a Sua ressurreição. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não há Deus igual a Ti. Nenhum outro, nenhum outro, nenhum outro. Nenhum outro, nenhum outro. Nenhum outro capaz de encarar o gigante da morte. Nenhum outro sem pecado algum entregue a nós. Nenhum outro que abriu esse novo e vivo caminho para que nós tivéssemos uma vida em abundância, não há.
Os nossos olhos estão fitos em Ti, Jesus. Tu és a inspiração, Senhor, de geração após geração. E ainda que o mundo queira calar esse evento tão maravilhoso e ofuscar essa glória perpétua, é imparável o poder que emana daquela cruz do Calvário, daquele dia do sepulcro vazio. E ainda hoje, Senhor, ainda hoje fala. Que a Tua graça, Senhor, nos conduza a este lugar, aonde o nosso coração se renda definitivamente, onde hoje vemos, ó Deus, onde hoje contemplamos que a Sua graça e o Seu poder nos sustenta todos os dias. Entregamos ao Senhor nossa casa, nossa família, nossas gerações. Que as conversões batam as portas, Deus, das nossas famílias. Que a fé, Senhor, que o Senhor nos deu, possa trazer sobre nós o impacto, Senhor, do livramento. Que a Tua presença, Senhor, traga ressurreição e vida para cada um e cada coração, Senhor. Que o Seu poder perpetuado e derramado na cruz do Calvário, através do Seu sangue precioso, Senhor, traga sobre nós, Deus, um tipo de visão, um tipo de convencimento dos nossos pecados, um tipo de glorificação, um tipo de santificação que só o Senhor é capaz de fazer com que a gente viva. Hoje, com o Seu corpo partido, o Seu sangue derramado, a Sua reição em alto e bom som, Senhor, clamando e gritando aos céus e à terra, nós, Senhor, estamos aqui para celebrar esse nome imparável, esse nome invencível, esse nome que ainda fala, que causa salvação, ressurreição e vida sobre cada um de nós. Nós Te adoramos. Você pode levantar suas mãos. Aquele que abriu as suas algemas está aqui hoje. Aquele que tirou você e eu de uma condição de pecado, de maldição, está aqui hoje e marca a nossa história. Você pode adorar a esse Deus que é imbatível, que é invencível. Tu és, Tu és, Tu és, Tu és. Não há outro, Jesus. Não há marca, Senhor, acima da Sua. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro sangue maior do que o Seu. Não há, Senhor, não há. Não há palavra, Senhor, mais forte do que a Sua revelada de perdão. Não há, não há, não há. Não há nenhum caminho, Senhor, que seja mais forte do que aquele que o Senhor abriu para nós. Não há, não há, não há, não há, não há. E o pecado perde força onde o Senhor está. E o pecado não mais domina sobre nós, porque a Sua presença está. Tetelestai, está consumado, e não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida em nós, Senhor. Entramos pela porta que é o Senhor e não queremos retroceder nunca mais. Tu és o glorioso Deus e nós Te adoramos, Deus. Você pode adorar a Deus onde você está. O Cristo ressurreto, que hoje está assentado à destra de Deus e nos observa e mora e habita conosco. Nós Te adoramos, Deus. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, obrigada. Único, Deus único, Deus único. Se você que está aqui conosco acredita e confia nesse Deus, aplauda o Senhor, que é o único digno.
Aplauda mais forte ao único Deus. E as cadeias se rompem. E as maldições foram quebradas. E as doenças foram vencidas. E as almas foram saradas. E a salvação foi decretada. Aplauda esse Deus. Aplauda o Deus que merece a sua adoração. Aplauda o Deus vivo e verdadeiro, que venceu a morte por mim e por você. Aplauda o Deus vivo e verdadeiro. Ele é Deus. E não há outro, não há outro, não há outro.